Olá, Guida, boa noite. A Olá, Guida é uma Nuno. mulher maravilhosa que eu conheci por acaso nas redes sociais e que tem um projeto incrível sobre histórias infantis. Conta histórias e tem um percurso muito bonito e maravilhoso. Vamos falar um pouquinho com ela e ver como é que vai colaborar connosco no projeto Be Happy Connecting Family. Olá, Guida, boa noite. Gratidão por ter aceito esta entrevista e por estar aqui connosco. Gostaria de saber que nos contasse qual é que foi o seu percurso, como é que tem corrido, como é que iniciou este projeto. Eu sei que é uma faladora nata, uma comunicadora nata, então vai-nos explicar todo esse processo Muito obrigada. da mala de Então, histórias. a gratidão é minha. Muito obrigada a si também, Cristina, por este convite. Fico muito grata. Na verdade, como é que este projeto aparece? Este projeto aparece mais ou menos há 9, 10 anos, numa altura que coincide com a minha reforma. Eu sou bibliotecária de formação. A minha vida toda foi passada no mundo dos livros, à volta das histórias, e, e eu era bibliotecária no Museu Nacional do Teatro, em Lisboa. Então, comecei a pensar em unir as histórias à encenação teatral. E realmente correu muito bem, isto durante a vida ativa. Quando me reformei, pensei, ora, cá está agora o momento certo para eu poder fazer isto ao meu ritmo, de uma forma voluntária, e, e vai ter aqui duas funções. De um lado, levar as histórias, os livros, os bons autores até às escolas e às bibliotecas. De outra forma, também ajudar-me a mim mesma, porque através das histórias da leitura, como todos sabemos, também é uma forma de combater o envelhecimento, sobretudo o esquecimento. E, portanto, eu pensei, tenho aqui a É receita ter o certa, cérebro ativo. tal e qual, a receita certa para pôr toda a minha atividade profissional ao serviço dos mais pequenos, sendo que estará também ao meu próprio serviço. E assim foi. Criei o projeto, rapidamente estava a ser contatada para bibliotecas, para pedirem para eu ir fazer horas de conto às bibliotecas, sobretudo naquele momento, sempre ali junto a Lisboa, a Biblioteca Orlando Ribeiro, a Livraria Solidária de Carnide, porque como eu morava em Benfica, estava a ser na altura criada a Junta de Freguesia de Carnide e a Livraria Solidária, a Boutique da Cultura. Bom, durante aquele primeiro ano foi muito ali pela Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, foi muito ali por essa zona, Benfica, Lumiar, Telheiras, estas bibliotecas. Depois, porque os meus pais eram do Oeste, mais propriamente do Bom Barral, comecei a dirigir-me para o Oeste e então aí sim o projeto começa a crescer e entretanto com a chegada ao Oeste comecei a fazer a contação em todo o agrupamento de escolas que vai desde Alcobaça a Sobral de Montagraço, e isto dá-me na verdade uma perspectiva incrível da importância das histórias como uma forma de pensar, de passar mensagens, e cada vez estas mensagens mais importantes, mensagens do ambiente, a colar parcerias, portanto, das histórias com uma quinta pedagógica, das histórias com uma associação de limpeza de praias. Portanto, através das histórias comecei a pensar, criar estas parcerias que me ajudassem a passar mensagens de cidadania com este poder incrível que as histórias têm. E então, os primeiros passos foram muito interessantes, Cristina. Podemos dizer que contar histórias com o recurso a teatrinho de fantoches, todos fazemos, era o que eu sempre fiz, mas de repente contar histórias, sobretudo fábulas, em que a presença dos animais
é real, ou seja, levar como parceira a dona da quinta do Casal da Ateação, que é a nossa parceira, em que leva os coelhos, ou que leva os cabritinhos, ou Que que leva os giro! pintainhos. Ah, É que uma coisa lindo! Que genial. lindo! Maravilhoso! E isto é incrível, porque, por exemplo, aqui no Oeste não tanto, porque os miúdos e as famílias normalmente até têm quintais, têm espaço livre, mas em Lisboa a maior parte das crianças nem tem a noção de como é o crescimento De do animais. coelhinho, dos animais, porque vêem nos supermercados já embalados. Sim. Bom, infelizmente. E então foi incrível o poder passar esta ideia de as próprias crianças participarem e conviverem com os personagens da história, Hum. tocarem, trocarem ali, combater medos, porque muitas vezes há aquele medo, ai, 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 porque o pintainho vai me picar, ou porque o coelho me vai furar. Bom, e começou a ser muito interessante, e eu a perceber, e são a mesma coisa, a parceira, que na verdade as fábulas que têm tanto sentido com os animais fazem muito mais sentido se as crianças o sentirem. E o que é Os que vamos fazer? tocarem, não é? Os tocarem, Tocarem, tiverem em presença com eles. ter a presença com eles Eu acho tão giro esse projeto, acho e dar. maravilhoso. É fabuloso, o dar colo. Nós, às vezes, eu penso assim: como é que nós queremos cada vez mais incutir esta ideia de não maltratar os animais, ter cuidado, até afastar a comida da carne, tantas famílias que já estão a tentar deixar a carne e ir para outro tipo de alimentação. Se no fundo as crianças não percebem o que é o mimar o animal, é muito mais fácil, porque se calhar se eles souberem o que é o acarinhar, a galinha, o pinto ou o pato, se calhar eles não vão querer comer aquele pato ou aquele pinto que lhes deu tanto prazer ter no colo. E, portanto, isto também é uma forma de ensinar o amor pelos animais. As coisas não se estala ao dedo, e há contadores de histórias, e há meninos que gostam de ler, não se estala ao dedo, e há meninos que gostam de animais. Há todo um processo que nos faz, há um caminho. E, Exatamente. portanto, este foi o primeiro ponto, foi juntar os animais às histórias, para poder eu depois poder chegar à mensagem que eu quero. Pronto, não é só a fábula de La Fontaine, que é importante, e o poder das fábulas, que é importante, mas é também o amor e o carinho que se pode ter a um animal, ao seu próprio personagem. E foi tiro e queda, foi fantástico. Depois, a seguir a isto, foram ações, através da Mala de Histórias, de fazer histórias à noite, num ambiente de um sótão, em que eu convidava todas as sextas-feiras à noite, chamava-se Histórias e Bolachinhas em Noites de Lua Cheia. E era uma delícia, porque à sexta-feira, às 8h30, através da Câmara e do site, eu convidava as famílias a estarem presentes numa contação de histórias. Isto para criar hábitos, novamente vamos ao mesmo. Dizemos, ai, o meu filho não gosta de ler. Ora, se uma criança só vê a mãe pegar no telemóvel, ou o pai estar a pegar no telemóvel, Ou só a ver televisão e ou não só vê agarram no televisão, livro. a criança não tem um padrão em Claro, casa. Mas se o claro. pai ou a mãe ou a avó tiver ao fim do dia uns minutos para estar na cama com a criança, para lhe dar tempo, contando uma história, que a criança ouça a sua voz, sinta o seu cheirinho, é um momento único. Quando nós falamos da amamentação, que é tão importante, porque faz unir a mãe ao filho através do contacto físico, a história tem esse mesmo poder, porque é um Também momento, do aconchego, o não é? aconchego, é o É momento em que a criança tem maravilhoso. a pessoa, a mãe ou o pai, ou quem contar só para ele, é a voz, é aquele bocadinho que está ali, é o mimo da noite. E então, essas histórias, Cristina, eram geniais, porque no princípio eu não tinha ninguém, cheguei a estar ali 2 ou 3 sextas-feiras que não tinha ninguém, depois comecei a ter assim uns medrosos, que chegavam ali um bocado a pensar o que é isto, isto não é teatro, isto também não é, pronto.
E depois houve uma altura, com o evoluir das histórias e bolachinhas em noite de lua cheia, que no sótão estava tanta gente, tiveram de chamar a Proteção Civil para saírem pessoas porque não cabiam tantos, portanto, foi assim, e era engraçado porque as famílias, Cristina, uma vez a segurança do museu veio cá acima entregar uma criança que estava perdida à porta, que estava a querer sair da porta do museu, e que ela, portanto, tinha-se levantado do colo da mãe, e a mãe estava tão interessada a ouvir a história que Não nem deu deu conta. conta. Bem, são pequenos pormenores, que eu digo que são por maiores, em Claro, que, claro. em que me mostram que, na verdade, este poder imenso das histórias serve-se de um alicerce tão pequenino, que é amor, tempo e capacidade de olhar vendo. Não vale a pena estarmos com histórias em que se falam de princesas e de super-heróis e de estereótipos que nós estamos cansados deles, Cristina. Nós próprios adultos já tivemos tantas sinais que é tempo de mudança e que precisamos de olhar outros fatores, esses sim importantes. Temos que olhar a natureza, temos que olhar os animais, temos que olhar para o outro, O para o planeta, planeta, o para outro, o outro, o que criar está ao nosso empatia. lado, criar empatia. E, portanto, as histórias, de um momento ao outro, começaram a fazer este processo quase por mim. E criei uma família através das histórias, através dos pais e dos avós dos meninos, através dos professores e dos outros contadores. E quando não é, portanto, foi há 2 anos, entretanto meteu-se a pandemia, exatamente há 2 anos, recebi o convite então, vindo da Alemanha, para representar Portugal num congresso literário de contadores de histórias, em que privilegiavam contadores de histórias que tivesse a ver exatamente com isto que também nos uniu a nós, Cristina, com esta forma de estar no mundo e na vida e de partilhar afetos e sorrisos. E fez-me o convite e eu não tive como dizer não, e lá fui eu para a Alemanha. A Aí, mala de histórias. com a mala de histórias. E com o teatrinho de fantoches e com os meus peluches, não pude levar os animais, obviamente, mas levei os peluches e lá fui para Munique, no encontro de contadores de histórias, que vale a pena conhecer. É um projeto que se chama Mala de Herança, que eu digo sempre, façam com qualquer motor de busca, vejam a página da Mala de Herança, que é formada a partir de Munique, da Alemanha, mas que já está no Dubai, no Tirol, no Brasil, recolhendo todas as língua portuguesa falada nos diversos países, Angola, Moçambique, Interessante, muito Timor, interessante. muito interessante. E, portanto, eu fui exatamente levar histórias para meninos que estavam a viver na Alemanha, já nascidos lá, mas que, por exemplo, o pai é brasileiro, a mãe é grega e foram dar aulas para Hamburgo. E a criança, os pais fazem questão, e bem, de ele crescer com as 3 línguas, com o alemão, que é a sua língua, mas com a língua de herança dos pais, que é o português e que é o grego. E uma criança até aos 9 anos aprende com muita facilidade, sem misturar as Sim, 3 línguas, sim, eles têm muita facilidade. muita facilidade. Então, este projeto está a ser cultivado com as bibliotecas, que as próprias bibliotecas, por exemplo, em Munique e no Dubai, já têm hora do conto sempre em português para estas famílias Ok. que têm português como língua de herança. Pronto, contei histórias num parque maravilhoso, que era o Parque da Baviera, com o meu teatrinho de fantoches, com os meus fantoches, para meninos que eu ia dizendo, eu vou falando, mas se não perceberem alguma coisa, eu repito, perceberam tudo.
incrível. Meninos já com 9 anos de Alemanha e a falar alemão, o belíssimo trabalho que aqueles pais fazem na continuação da sua língua de herança, que é a língua do coração. Depois disso, tenho tido vários projetos aqui mesmo, e a Mala de Histórias tem vindo a criar muitas parcerias, muitos encontros. A página, eu tenho muito cuidado com a página, com a gestão da página, isso sou eu que faço sempre questão de fazer, porque sou muito rigorosa com o português, com a correção, com os textos literários que ponho, com a importância dos autores e A com página do Facebook, não a é? página do Mala de Facebook, Histórias. da Mala de Histórias. Histórias com E, não é? Para quem nos está a Histórias ouvir, com é E, porque histórias são com E. histórias, a diferença sempre, que eu vou sempre dizendo, é que nós temos 3 formas de escrever história. Temos a nossa história de Portugal e do mundo com H grande, maiúscula, temos a história das fábulas, que são histórias contadas e recontadas com H, e depois temos as histórias muito inventadas ou trabalhadas e encenadas a partir das próprias. Essa que é a diferença, olha que Esta interessante. Por é acaso, as minhas colegas do Be Happy Connecting Families, quando falei na Guida, falámos desse pormenor da história ser a com história. E e não com H. Interessante. Que E muitas pensávamos que tinha a ver com o acordo ortográfico, mas não, esta sua não, explicação faz todo sentido, Guida. Que é mesmo, bonito. exatamente, é mesmo pelo facto de eu trabalhar as histórias, o conteúdo está sempre lá, do livro, Ok, mas acabo por utilizar as minhas palavras e, portanto, não é a história tal e qual como a história está no texto. O ok. texto é só suporte. Pronto. Depois, olha, foi a televisão que também encontrou a página da Mala de Histórias, que está com 130 mil seguidores, tem muitos seguidores, há um programa na RTP, na 1, com a Tânia Ribas de Oliveira, que também me convidou, e convidou-me para contar uma história em direto. Lindo. E um Está bocadinho. lá nos vídeos do Facebook, não é? Está nos Tá. vídeos do Facebook e a televisão Também tem lá umas histórias contadas por si, gravadas, que eu já também vi, tem, muito sim, bonitas, muito cá giras, fora, também estão que muito depois engraçados. gostaria muito de poder Com o publicar maior alguma no nosso site do Be Happy Connecting Family, até para fazer a ligação com o projeto da Mala de Histórias, que temos toda a honra de poder eu também fico muito, promover, sim, não é? Não precisa de promoção, mas acho que todas as não famílias que precisa de forem ser, ao nosso site gostaria muito que sim, conhecessem o projeto da Mala de Histórias, que realmente obrigada, acho maravilhoso, é um projeto muito rico, muito, muito incrível. obrigada Cristina, e tenho o maior gosto em colaborar convosco, porque acho que, quando diz, não preciso sempre, precisamos todos, e acho que criar mais um amigo é uma Mais honra, um elo, não é? é Mais um mais, é elo. mais um elo. Eu É. costumo utilizar a imagem do retalho. Nós somos uma manta de retalhos e há sempre Pois somos. para criar sempre mais um retalho na minha manta. E a minha manta ainda não está completa, portanto, se a Cristina, se o vosso projeto for mais um retalho para a minha manta, eu fico muito grata, Cristina, porque Que acho que bom. é este o caminho que nós temos que ter, porque faz parte do meu crescimento. E o meu crescimento só pode ser este, e fico muito contente. Se quiserem, terei o maior gosto. Eu também contei há muito pouco tempo uma história, até exatamente para a Mala de Herança, também assim em Zoom, uma história muito bonita sobre a manta do José, que é uma história que também faz muito sentido contá-la depois para vós. É dos textos mais bonitos, é um texto escrito por um autor judeu, portanto, é a tradição judaica, e é muito bonito aquele texto, que nos faz também refletir um pouco sobre onde é que estamos, o que fazemos aqui, e isto é O que andamos importante, todos aqui a fazer, não é? tal e qual. Eu às vezes penso que temos que deixar todos para fora esta capa que todos nós trazemos, uns por obrigação, outros porque quase por receio de não ser igual ao comum e fugir do institucional
e o que é comum no grupo, e portanto nós podermos mostrar-nos como somos, sem medo. O medo é uma coisa terrível. Mesmo. É O uma medo energia muito má, não é é? terrível. Eu digo sempre, substituam o medo pela coragem. Temos todos, não é? Porque medo todos temos, de É uma forma, verdade. não há como evitar, mas temos de ter aqui uma forma de ser corajosos e de nos mostrarmos tal e qual somos. E as histórias têm este poder, É acho esse poder. que é isto. Cristina, hoje estamos aqui as duas, ainda há pouco, nem há uma hora, recebi um convite que depois vou enviar também para si, no caso lhe interessar, porque vem de uma psicóloga Uhum. que vivia em Lisboa e escolheu agora aqui o Oeste para vir morar e para os seus filhos crescerem com a natureza, fora da confusão. E só por isso, quando ela me falou, eu já estava a enquadrá-la, e então ela devia perceber que tem aqui, é dona, ou o marido é dono de um espaço lindíssimo que é a Quinta do Sanguinhal. Quinta do Sanguinhal foi pertença de Abel Pereira da Fonseca, da Casa Abel dos Vinhos, Abel Pereira da Sim, sim. Fonseca, estão falados pelo Fernando Pessoa, que ia Sim, sim. beber o seu vinhinho à Casa Abel. E ela vai fazer uma coisa muito interessante no dia 3 de julho, que é um dia inteiro do encontro com autores, com contadores de história, lá na Quinta, com psicólogos, coaches, vai lá até uma chefe de cozinha, que é a Tânia Castelo, que Uhum. faz esta cozinha alternativa, biológica, e portanto é um encontro cultural de pessoas de diversas áreas, mas com o mesmo propósito de vida. Interessante, muito bom, muito bom. Muito interessante. Ela, quando me convidou, eu fiquei tão contente, disse, claro, para contar histórias nos jardins, e eu disse, claro que sim, que vou, com o maior gosto. Mas depois ele disse, mande-me o convite para eu partilhar, Sim, porque sim. Que nós bom, não. que bom. É porque o Oeste é perto, Cristina, Pois é, é muito perto, eu é muito conheço. perto. Por Eu exemplo, isto vou aqui. também, se formos a tempo, se o nosso site já estiver no ar nessa altura, também podemos partilhar esses encontros, também podemos entrevistar essa Era senhora. isto, ou se quiserem vir, porque isto não tem inscrição e é um passeio, isto é o dia 3 de julho, é um fim de semana, é um passeio muito agradável para se vir até à Quinta de Sanguinhal, que é belíssima. Vai Que haver bom. um, vai haver um piquenique, só tem que trazer o piquenique. Por falar em piquenique, a Guida tem um projeto muito giro que também é O na Quinta, piquenique que das envolve um histórias, piquenique. é Fala lá verdade. desse seu projeto. Este meu projeto é na Quinta Para quem estiver depois a ver, saber que existe esse projeto da Mala de Histórias. e esse é que eu gostava muito de fazê-lo, também com intervenção vossa, Sim. porque ainda não decidimos o mês, Uhum. porque como eu falei há pouco, este casal de atiação, que é a nossa parceira, a Dita dos Animais, que fazem colorida a nossa história, são, ainda tem ligações à França, porque ela veio de lá para cá, e portanto ainda não sabemos se vai ser durante o mês de julho, se vai ser só para agosto, mas vai acontecer. Portanto, é um piquenique, nós chamamos o piquenique das histórias, em que nós convidamos as famílias e as crianças, porque agora já temos este grande grupo de amigos das escolas e nas histórias do museu, e que agora fecha a escola e fecha o museu E e precisam ficam das aqui, histórias. E precisam precisam das da história. histórias. E que é muito engraçado, porque eles procuram, que eu às vezes vou ao mercado, eles vêm então, não há histórias. E portanto, vou lançar depois o convite, depois aí peço-vos parceria no Sim, sentido da claro. divulgação Nós disto. divulgamos também, sim. Sim. E aí é muito, penso que é muito agradável, é o segundo. E a quinta é muito bonita porque é uma quinta sustentável, eles, é dela e do marido que é geólogo,
em que fazem caminhadas pela natureza, em que os animais estão livres não estão confinados, coabitam entre si, é uma delícia. Então, e no dia do piquenique, a ideia é as pessoas também estarem em contato com esses animais da história, não é? Em princípio, nós, se for como fizemos outra vez, pedimos sempre às pessoas estarem por volta das 10h30, 11 horas, não mais tarde do que isso, lá. Aqui é entre Bom Barral e Óbidos, é perto, para quem vem de Lisboa. Quando chegamos, fazemos ali uma breve recepção de boas-vindas, pousamos as cestas debaixo do Pinheiro Manso, onde irá ser o piquenique. Os pequeninos, damos umas latinhas a cada um, os mais crescidos umas latas maiores, e vamos apanhar fruta durante a manhã. Que giro, que giro. Pronto. Depois regressamos com a fruta. Há ali um momento em que os meninos podem brincar e correr, porque tem lá muitos espaços, tem uma casa numa árvore que eles adoram, que é mágica, podem dar de comida aos animais que eles também gostam, até à hora do almoço. Depois almoçamos, depois do almoço fazemos as histórias, eu conto uma história, mas depois a Cristina, outra pessoa qualquer, pode contar uma história que seja até uma história sua, a sua história da sua família. Faz-se ali um conhecimento entre todos, uma união de famílias. E depois daquele almoço, o que nós costumamos fazer é do almoço, a contação de histórias, do cafezinho, que isso normalmente é sempre a quinta que oferece. Depois, à tarde, nós costumamos fazer doce com a fruta que os miúdos apanharam. Que lindo. Porque há uma cozinha pequenina que ela faz ali para fazermos o doce. E como eles são franceses, acabamos por fazer crepes. E os crepes com o doce, fazemos o nosso lanche. Que lindo. É muito sempre bom. um momento de É um projeto muito bonito. É muito bonito. Cristina, saímos de lá com o coração cheio, porque estivemos, olha, com o ambiente. Os miúdos em todos os lados têm ecopontos, em todos os postos, para não deixar nada fora dos seus sítios certos. Tem os animais, para eles perceberem que não podem atirar copeiro, mas que podem chegar porque o animal vai lá. Pronto. Que lindo. E é tão interessante que eu acho que é um dia... É um dia em família e na natureza, não é? Na natureza e de aprendizagem. Eu aprendo imenso, porque eu sendo aqui do Oeste, fui muito cedo embora e sou muito urbana. E, portanto, eu agora tenho feito a minha aprendizagem lá, porque eu própria também não sabia muito. Todos nós, não é? Claro, estamos sempre a aprender, sempre não é? A aprender. Estamos sempre a aprender. E, portanto, este projeto é que quando for o piquenique das histórias, até podemos criar mesmo, eu costumo fazer e divulgar nas redes. Com o vosso logotipo, se tiverem, com o casal de ateação, com o da mala de histórias, fazemos uma parceria e fazemos um evento juntas. Muito interessante, muito interessante. Gratidão, Guida. O projeto Be Happy Connecting Family, estamos já todas contentes. Que isto tem tudo a ver convosco. Pois tem, é famílias, porque o nosso projeto é para as famílias também, não é? O nosso projeto vai ter um menu para as crianças, com as histórias, com uma série de atividades para as crianças, outra que é pausas para a família, onde vai haver yoga, meditação, mindfulness. Depois tem a zona dos workshops para os pais e profissionais, com vários temas que têm a ver com a gestão das emoções, com os medos das crianças, medos dos adultos. Há um workshop, por exemplo, que foi feito por mim, que tem a ver com os filhos do divórcio, como é que as crianças se sentem após o divórcio nos vários níveis etários, como é que se deve reagir com eles, enfim, uma série de conteúdos que são úteis para os pais, para os profissionais de educação e também para as crianças. Nós queremos que seja um espaço onde a família entra e estão todos ali a interagir e a fazer algo, então as histórias têm esse poder, não é? De unir a família. Tem este poder. E por isso estamos a investir muito nessa parte das histórias. Eu estou a apostar imenso a convidar alguns contadores de histórias, porque realmente acho que é uma das partes mais importantes na família. Eu acho que sim, eu acho que é mesmo, eu penso que as histórias servem para tudo. As histórias têm este poder, não é? Mágico, não é? De unir, de promover a leitura.
E a depois, sobretudo, a cultura. cultura. É o que eu digo, um povo que não lê é um povo escravo. Eu digo isto Exato, muitas facilmente vezes. manipulável, né? Manipulável, porque nós, através dos livros, nós empoderamos, nós conhecemos, mesmo, eu costumo dizer, é importante, claro que sim, o que nós lemos, o que viajamos, o teatro, o cinema, é tudo, mas quem não tiver essa possibilidade, ora, o que nós viajamos através de um livro, não é É verdade? verdade, o que É nós mesmo, viajamos, o que nós é viajamos, verdade. um livro faz-nos viajar no tempo, faz-nos viajar para outros mundos, e portanto, e se juntarmos isto a um grupo de pessoas e de famílias, eu penso que todos juntos estamos a construir mentalidades diferentes e não precisamos, são momentos que depois olhamos e pensamos que rico dia que eu passei, não tive que ir ao centro comercial, não tive que andar com crianças arrastadas sem jeito, a pedir coisas, Cansadas de um lado para o cansadas, outro. querem isto, querem aquilo, querem doces, quando no fundo o que eles mais querem mesmo às vezes é estar ali estendidos numa esteira a ouvir uma história ou a correr atrás dos outros todos sujos, a brincar com a terra, que é tão bom, ou abraçar a árvore, porque a árvore é deliciosa e está enorme, e no ano seguinte ainda vai estar maior e eles vão vê-la. Eu acho que a pouco e pouco vamos criando juntos um caminho que vamos construindo crianças e um futuro diferente. Cristina, o mundo, basta ouvirmos e abrirmos a televisão, isto está a ficar feio, está a ficar muito A feio. grande esperança que nós temos também com o nosso projeto do Be Happy Connecting Families é que nós todos juntos podemos criar um mundo melhor. Tal e qual, Todos juntos, as é mesmo, famílias, com as crianças, tal e qual. criando aí raízes, pondo sementes, todos juntos nós podemos criar algo melhor. Eu tenho essa esperança Eu também tenho, eu e também tenho, trabalhamos para isso. e Então trabalhamos por temos aí. isto em comum com a Guida, não é? Com o projeto Temos, Mala de Histórias foi e tão vamos bom, com certeza contribuir para um mundo melhor, todos juntos, sim, em conjunto, criando essa malha de retalhos que é tão interessante e tão importante. é verdade. Gratidão, Guida, muita gratidão A gratidão é por minha esta mesmo, entrevista. Gratidão. obrigada. Conto com algumas histórias suas para depois podermos pôr lá no nosso site e vamos fazer parcerias convosco sempre que isso proporcionar e que vocês tiverem projetos bonitos também, como têm. Obrigada. O Muita que a Mala de gratidão, Histórias Guida. for tendo, eu vou partilhando sempre com a Cristina. Ah, que bom, muito Sendo que obrigada. fica já Gratidão. decidido que o piquenique das histórias é em Ai, nós vamos parceria, lá estar, nós pronto, vamos e lá é criada estar. em parceria com o vosso projeto e com o casal da tia, Ai, somos três gratidão, parceiras, está combinadíssimo, pronto, está combinadíssimo. feito. E Gratidão, muito gratidão, obrigada, mais uma vez, gratidão. do coração, muito obrigada. Coração também, Foi um gratidão, gosto, Guida, obrigada. gratidão. Beijinho.